mesmo operado do olho, ele está nos espiando aqui. Então, nós agradecemos a todos os presentes. E acredito que todos nós somos importantes porque estamos encarnados ainda, né, gente? Vamos prestar atenção nesse horário de hoje, que talvez tudo isso que as meninas falaram não vão repetir nos nossos ouvidos. Mas pode calar a nossa voz na hora que precisarmos, né? Então, vamos passar a palavra para o nosso Ramon, acreditando que todos possam vibrar com ele, para que as noções que ele tem do Evangelho, segundo o Espiritismo, mas na expressão de Kardec e de Chico, possa calar mais fundo na nossa alma. Vamos vibrar com você. Não tem linha. Pode ser? Eu posso ficar em pé? É melhor. Eu consigo ver todo mundo melhor, né? Então, boa noite, meus estimados irmãos, minhas estimadas irmãs. Que o nosso Mestre Jesus nos ilumine e nos dê a sua paz. Na verdade, eu que tenho que agradecer o convite, porque é sempre uma honra, uma graça, satisfação poder vir aqui e colaborar nesse local onde o Chico trabalhou um largo período da sua existência, né? E até hoje a gente sente essa energia positiva, né? Que ainda fica impregnada nas paredes aqui. E ainda mais com a presença dos nossos amigos aqui, parece que se intensifica ainda mais. Porque é justamente isso que você comentou, a questão da amizade, ela reforça o que é de bom dentro de nós, né? Então, a reflexão da nossa noite, ela é muito interessante, porque ela é uma história que foi escrita por um grande escritor argelino, que inclusive ele foi Prêmio Nobel da Paz, na verdade foi de literatura. Esse escritor, chamado Alberto Camus, ele era materialista, mas ele era um grande escritor. E ele recebeu um dos vários prêmios que ele recebeu, foi no Prêmio Nobel da Literatura, e lá uma das obras que ficaram mais conhecidas, vamos dizer assim, foi a obra chamada O Estranho. E como é que contava mais ou menos essa história? Na verdade, essa história, essa pessoa, é um biótipo, um estereótipo, uma pessoa que perdeu a razão da existência, perdeu o sentido da vida. E é interessante notar, porque ele era uma pessoa amarga e depressiva. E em dado momento ele cometeu um crime e foi julgado por esse crime. Mas ao analisarmos essa história desse homem, nós vamos perceber que ele é uma pessoa estranha. De fato, ele era muito estranho mesmo. Por quê? Porque ele não se deixava contagiar pela emotividade das pessoas. Ele era uma pessoa totalmente indiferente com o contato com os seres humanos. Em certo momento, ele ao adentrar na Universidade de Paris, ele não sentiu qualquer emoção. Não disse nada a ninguém. Entre os jovens franceses, nas ruas francesas, ele era uma pessoa muito estranha, retraída. Era como se pudéssemos dizer um estrangeiro no país de si mesmo. E certo dia, dentro dessa Universidade de Paris, ele discute com um colega. E sem ter aquele ardor da emotividade, ele o mata, sem dar-se conta do crime que ele cometeu. Levado ao cárcere, ele aguarda o julgamento sem ter qualquer emoção de arrependimento. E no dia em que juntam as pessoas, os jurados, o juiz e a plateia para avaliar o seu julgamento, ele olha o rosto daquelas pessoas, aquele rosto sisudo, e ele começa a sorrir. É estranho, porque na verdade para ele, não era ele que estava sendo julgado. Ele nem saberia dizer o que estava acontecendo. O promotor público faz um arrazoado sobre o seu crime e assevera que foi muito perverso o crime dele, porque ele matou sem motivo justo algum, como se na verdade tivessem motivos para se cometer qualquer tipo de crime. E ele olha com a mesma indiferença que caracterizou toda a sua vida. O seu defensor, o seu advogado, ele não era muito hábil com as palavras e com a argumentação. Aí o juiz chama ele mais próximo
gostaria de fazer-te uma pergunta, mas essa pergunta não irá influenciar os jurados. Eles certamente vão discutir entre eles, e logo que eles tragam o veredito, eu lhe proporei as minhas questões. E realmente, passaram-se alguns minutos, depois quando retornou os jurados e entregaram ao juiz a anotação daquilo que eles chegaram à conclusão, o juiz pergunta: você se arrependeu do crime que praticou? E ele tem uma expressão interrogativa e diz: não, meritíssimo, eu não me arrependi. Mas se você tivesse uma nova chance, matá-lo-ia? Sim, eu o mataria. Agora o juiz, dominado pela fúria, abre o papel e em todas as 3 interrogações, o jurado diz que ele era culpado. Então o juiz decreta-lhe a pena de morte pela guilhotina. E ele olha com a mesma indiferença, sai dali sem sentir qualquer coisa, vai para o corredor da morte e lá aguarda o dia da execução. À véspera, um sacerdote católico acerca-se e propõe uma confissão para que ele pudesse receber o perdão de Deus. E ele redargui naquela frieza dele: mas eu não estou arrependido, eu não fiz nada demais, eu não tenho interesse em pedir perdão a Deus, eu não creio em Deus, então para que essa farsa? Eu não tenho medo da morte, porque eu nunca tive medo da vida. E o sacerdote católico sai